A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de estudo e reflexão. Quero começar com uma pergunta que talvez toque em um lugar profundo da sua alma. Você já se sentiu longe demais de Deus? Já cometeu um erro tão grande, tomou uma decisão tão errada que um pensamento tomou conta da sua mente? Agora não tem mais volta? Eu estraguei tudo, Deus jamais me aceitaria de volta? Ou talvez você nunca tenha saído de casa, mas se sinta cansado, frustrado, servindo a Deus por obrigação, olhando com julgamento para aqueles que caíram. A história que vamos estudar hoje é, talvez, a mais famosa que Jesus contou. Muitos a chamam de a parábola do filho pródigo, mas, na verdade, ela poderia se chamar a parábola do pai amoroso. Porque, embora ela fale de dois filhos perdidos, o personagem principal, o herói da história, é o pai. E este pai, como veremos, representa o nosso Deus, cujo amor incondicional e perdão estão sempre prontos para nos receber de volta. A história começa em Lucas 15, versículo 11. Jesus diz que um homem tinha dois filhos. O mais novo chega para o pai e faz um pedido chocante. Versículo 12. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencer. Precisamos entender o peso disso. Na cultura da época, a herança só era dividida após a morte do pai. O que este filho estava dizendo, em outras palavras, era: Pai, para mim o senhor já está morto. Eu não me importo com o Senhor, eu só quero o que é meu. Eu quero minha independência. Esta é a imagem da rebelião humana. É a imagem do pecado. O pecado é olhar para Deus e dizer: eu não quero a sua presença, eu só quero as suas bênçãos. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. E o pai? O que o pai faz? Ele poderia ter expulsado o filho, ter repreendido, mas a Bíblia diz que o pai repartiu-lhes os haveres. O pai, ele permitiu. Ele respeitou a decisão do filho, mesmo com o coração partido. Este é o nosso Deus. Ele nos deu livre-arbítrio e ele sofre quando escolhemos nos afastar. O versículo 13 diz que o filho ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E lá, diz a Bíblia, que dissipou seus bens vivendo dissolutamente. A terra distante é o lugar longe dos princípios do pai. E lá, a festa acaba. A liberdade ilusória se revela como escravidão. O versículo 14 diz que, tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. A crise sempre chega, e o jovem, que queria ser seu próprio mestre, agora começou a padecer necessidades. Ele se sujeita à coisa mais humilhante para um judeu. Vai cuidar de porcos. E a fome era tanta que a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, comida de porco, que os porcos comiam, e ninguém lhe a dava. Este é o retrato do pecado. Ele promete prazer, mas entrega miséria. Ele promete liberdade, mas entrega a escravidão mais degradante. Mas é aqui, no ponto mais baixo, no chiqueiro, que a graça começa a operar. Versículo 17. E, tornando em si, ele acordou, ele percebeu a loucura que tinha feito. E ele prepara um discurso de quem sabe que errou, mas que ainda não entendeu a graça. Ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus jornaleiros, ou seja, empregados. Ele decide voltar não esperando ser filho, mas esperando ser, na melhor das hipóteses, um servo. Ele quer trabalhar para pagar sua dívida. O versículo 20 é, talvez, o mais importante de toda a parábola. E levantando-se, foi para seu pai. Agora preste atenção na reação do pai. Aqui é que vemos o coração de Deus. E quando ainda estava longe, viu o seu pai.
Isso significa que o pai não estava dentro de casa, de braços cruzados, esperando uma pedida de desculpas. O pai estava na varanda todos os dias, olhando o horizonte, esperando, desejando a volta do filho. Nosso Deus está ativamente nos esperando. E moveu-se de íntima compaixão. O pai não sentiu raiva, nem repulsa, ele sentiu compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Naquela cultura, um patriarca, um homem de posses, jamais correria. Era vergonhoso. Ele deveria esperar o filho rastejar até ele. Mas este pai não se importa com a dignidade. O amor é maior que a etiqueta. Ele corre e ele beija o filho sujo, cheirando a porco, cheirando a pecado. O filho tenta fazer seu discurso. Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompe. O pai não deixa ele terminar a frase. Ele não deixa o filho pedir para ser empregado. E o pai grita para os servos: trazei depressa a melhor roupa, a roupa da honra, da filiação. Ponde-lhe um anel na mão, o anel da autoridade, da família, e sandálias nos pés. Escravos andavam descalços, filhos usavam sandálias. O pai não o aceita de volta como servo. Ele o restaura completamente à posição de filho. E mais, ele manda matar o novilho cevado e diz: comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, esta é a imagem do perdão de Deus. Deus não te aceita de volta com restrições. Ele não te coloca de castigo. No momento em que você cai em si e decide voltar, ele corre ao teu encontro, te beija sujo, te veste com honra e faz festa no céu. A parábola não termina aí. Havia um segundo filho perdido, o filho mais velho. Ele estava no campo, trabalhando. Ele nunca saiu de casa, mas o seu coração estava longe. Quando ele ouve a festa, fica com raiva. Ele se recusa a entrar. Ele diz ao pai: há tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir teu mandamento e nunca me daste um cabrito. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, mataste-lhe o novilho cevado? Perceba a amargura. Ele não diz meu irmão, ele diz este teu filho. Ele é o retrato da religiosidade, da justiça própria. Ele era obediente por fora, mas o seu coração era de um escravo, não de um filho. Ele achava que o amor se conquistava por mérito. E qual a reação do pai? O pai também sai ao encontro dele. Versículo 28. O pai roga ao filho mais velho. O pai ama os dois. Ele diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Esta parábola nos faz duas perguntas hoje. Primeiro, você é o filho mais novo? Está na terra distante, no chiqueiro do pecado, achando que não tem mais volta? O pai está na varanda, olhando o horizonte. Ele está pronto para correr em sua direção. Volte para casa, não para ser um servo, mas para ser um filho. Segundo, ou você é o filho mais velho, está na igreja, trabalhando, cumprindo regras, mas com o coração frio, cheio de julgamento e amargura, incapaz de se alegrar com a restauração de quem caiu. O Pai está te convidando para entrar na festa da graça. Em ambos os casos, a resposta é o Pai. O perdão dele não se baseia no nosso merecimento, mas no seu amor incondicional. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esta parábola. Obrigado porque o Senhor é este Pai que corre em nosso encontro, que nos beija sujos, que nos veste com honra e que faz festa quando voltamos para casa. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nos afastamos e perdoa-nos pelas vezes que, como o filho mais velho, tivemos o coração duro.
Queremos viver como teus filhos amados na festa da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.